Beleza pura! Povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, me ajude a propagar o nome do Vasco para o mundo inteiro. Tem tanta gente boa falando do Vasco, eu sou apenas mais uma delas. Bom, hoje eu vou dedicar o vídeo para falar e relembrar de grandes passagens do Romário. Eu quero pegar esse gancho que o Romário está treinando aí no América, fazendo um dublê de presidente e jogador, tem o desejo de ter alguns minutos em campo para jogar ao lado do filho dele no América. Eu tenho absoluta certeza que muitos canais hoje, falando de Vasco, do jogo contra o Criciúma, ou falando da política do Vasco, eu já falei aqui em algumas oportunidades, né? Eu não falo de política do Vasco. Raramente vocês vão me ouvir falar sobre política. Primeiro, eu sempre fui torcedor de arquibancada do Vasco da Gama. Eu nunca me envolvi com a política do clube. Eu nunca entrevistei um candidato do Vasco da Gama, nunca me meti na política. Eu sou vascaíno e torço muito para que o presidente do Vasco, seja ele qual for, que ele faça o melhor para o Vasco. Eu quero gritar campeão. Então hoje eu vou falar sobre e relembrar o Romário. Por quê? Eu participei de toda a carreira do Romário com a camisa do Vasco. Primeiro como torcedor. Lembra quando tinha no Maracanã preliminar? Eu chegava sempre no Maracanã. Quando era clássico, normalmente eu chegava no início do primeiro tempo da preliminar. Quando não era um grande jogo no Maracanã, eu chegava no intervalo, mas eu sempre acompanhava algo da preliminar. Primeiro que eu gostava de assistir, por conhecer os jogadores, para ver o acompanhamento. E segundo, porque eu gostava mesmo de chegar cedo no Maracanã, curtir toda a vibração da torcida, ficava olhando a organização das torcidas organizadas, enfim, respirava o Maracanã e até hoje eu ainda sinto o cheiro do polvilho naquela arquibancada cinzenta. Eu acho que você, vascaíno, que regula mais ou menos a minha idade, acho que você vai se identificar. E para você que é mais novo, fique sabendo, o Maracanã das antigas era mais bacana do que o atual Maracanã. Então eu acompanhei o Romário, ainda como juniores do Vasco. Nas preliminares a gente acompanhava e a gente via e sabia que ali estava surgindo um grande jogador. Vários eu vi, Bismarck, mas eu estou me referindo ao Romário, porque o vídeo é dedicado a ele pelo momento, né? Que se fala muito do Romário. E o Romário, ele sem dúvida nenhuma, ele é o maior jogador que passou pela história do Vasco. É o Romário. Eu não estou dizendo aqui que é o melhor, que é muito subjetivo. Eu não estou dizendo aqui que ele é o maior ídolo da história do Vasco, que absolutamente ele não é, mas ele é o maior, no sentido de que os jogadores que já passaram pelo Vasco, qual que tem o maior nome no futebol mundial? É o Romário. Pela passagem no Barcelona, mas principalmente pelo título conquistado com a seleção brasileira. O Romário foi campeão do mundo. Então o Vasco não tem na história dele um jogador maior do que o Romário. O Bebeto também jogou no Vasco, também foi campeão do mundo, mas o Romário foi mais do que o Bebeto e no Vasco o Romário foi também, além de ter sido revelado pelo Vasco da Gama. Independente da idolatria que você tenha por um ou outro jogador, o meu maior ídolo do Vasco não é o Romário, estou deixando claro aqui, é o Roberto Dinamite. E você pode ter como maior ídolo o Edmundo, você pode ter o Felipe, você pode ter o Juninho Pernambucano, você pode ter o Roberto, os mais antigos podem ter o Ademir, podem ter o Vavá, podem ter o Barbosa, podem ter o Bellini, tá tudo certo. Todos esses são jogadores do nosso Vasco, a gente precisa valorizar isso aí e não ficar brigando quem foi o maior ídolo, quem foi o melhor, tá? Então, o Romário, dos nomes ligados ao futebol mundial, é o que
é o maior que já passou pelo Vasco. E aí eu via o Romário na preliminar e tem um jogo que me marcou muito, que foi em 1986. O Romário surge em 85, mas se efetiva no Vasco da Gama em 86, e o Vasco é campeão da Taça Guanabara com 2 gols do Romário em cima do Flamengo, 1986. Esse jogo foi 2-0 Vasco, com 2 gols do menino Romário. E aquilo ali foi muito emblemático e muito importante para a carreira dele no Vasco da Gama. Se inscreva no canal, hein? Deixa o seu like aí. Eu até nem rodei a vinheta hoje, né? Nem rodei a vinheta, mas vamos lá. E aí, em 86. Em 87 e 88, o Vasco é bicampeão carioca, com o Romário jogando. E esse time base, ele foi tão emblemático, e aí você, torcedor, que regula a minha idade, você vai se identificar. Acácio, Paulo Roberto, Donato, Fernando e Mazinho, Dunga, Giovanni e Tita, Mauricinho, Roberto e Romário. Esse é o Vasco de 87, 88. Você tem uma mudança ali, uma ali. Na decisão de 87, o Luiz Carlos entrou no lugar do Mauricinho. Foi ele quem faz o cruzamento para o Roberto matar no peito o Tita e emendar. Foi o Romário quem rouba a bola, mete no Luiz Carlos. Mas essa passagem do Romário, ela é tão emblemática. E aí ele é vendido para o PSV Eindhoven. O último título que o Vasco conquista em cima do Flamengo, o Romário jogava. Olha que loucura. Foi em 88 com o gol do Cocada. O Romário ainda jogava pelo Vasco, antes de ser vendido para o PSV Eindhoven. Então a gente está falando de um cara que tem uma história enorme no Vasco da Gama. Entre indas e vindas, ele volta no Vasco para fazer o 1000º gol pelo Vasco da Gama. E aí há um erro de avaliação. Naquela ânsia, naquela vontade de se tentar ou de se conseguir com que o Romário fizesse o 1000º gol dele no Maracanã, isso quase acontece no jogo contra o Flamengo. O Vasco acaba tendo derrotas emblemáticas. E uma delas foi contra o Gama, onde o Vasco é eliminado numa Copa do Brasil, no Maracanã. O Gama ganha de 1-0, gol de falta, se não me falha a memória, porque tudo no Vasco, a pedido do Eurico, ou a mandado pelo Eurico, girava em torno do 1000º gol. Então não importava naquele momento se o Vasco estava bem ou mal escalado, não importava naquele momento se o Romário estava bem ou mal fisicamente. Importava naquele momento, e foi um período, hein? Foi um período, porque era a busca pelo 1000º gol, não era a busca do gol 999 para o gol 1000. Era a busca do gol 980, e 81, e 82, e 83, e 900, né? Até chegar no 1000º. E o Vasco ali teve um período em que tudo cercava em torno do Romário, e o Vasco perdeu alguns jogos emblemáticos, e esse então foi muito marcante. Até que houve, assim, uma espécie de desistência de se fazer o 1000º gol no Maracanã. E aí o Vasco leva o jogo contra o Sport para São Januário, que foi naquele momento um estádio muito pequeno e já obsoleto. Por quê? Boa parte da imprensa nacional e até mundial não conseguiu credenciamento para entrar em São Januário e acompanhar o emblemático 1000º gol do Romário. São Januário não comportava tantos pedidos de credenciais. O jogo não deveria ter sido lá, né? Se você tem uma demanda enorme, você tem outro palco. Mas, enfim, o Vasco já tinha perdido várias partidas no Maracanã por conta do Romário. O 1000º gol tinha que ser no Rio de Janeiro, primeiramente no Maracanã, depois em São Januário. E ele acabou fazendo o 1000º gol. Tem uma estátua do Romário em São Januário. Então, quando se fala assim em Romário, ligação com o Vasco da Gama, eu acho que o torcedor do Vasco, eu acho que a diretoria do Vasco, ela precisa se posicionar melhor em relação a isso, né? Fazer jogadas de marketing, trazer o Romário.
Não importa onde o Romário jogou, a ligação que ele tem com o Vasco, os títulos que o Romário conquistou pelo Vasco são muito maiores do que os títulos que ele conquistou em qualquer outro clube, se é que ele conquistou. No Vasco da Gama, ele ainda é campeão brasileiro de 2000, né? Aquela Copa João Avelange, a decisão em cima do São Caetano. O Romário foi campeão brasileiro com o Vasco. O Romário fez parte de uma virada histórica que para muitos é a maior virada da história do futebol mundial. E é provável que seja mesmo. Muito provável que seja. Talvez todas aquelas circunstâncias contra o Vasco, nenhum outro clube tenha tido, né? Era o Vasco perdendo por 3-0 numa decisão no campo do adversário. Final de primeiro tempo, o Vasco entra para o segundo tempo, tendo que fazer 3 gols para levar para os pênaltis ou 4 para virar, no campo do adversário, num grande adversário, Palmeiras. E aí o Vasco ainda tem, no decorrer do segundo tempo, um jogador expulso, foi o Júnior Baiano, era tudo contra. Tudo contra. E a estrela do Romário brilha demais, com ele marcando os gols, 3, né? E o Vasco ganhando a partida do Palmeiras de 4-3. O vascaíno, da minha idade, e até e aí uma faixa etária menor, porque não faz tanto tempo assim, né? Isso foi foi em 2000, né? O Vasco conquista essa Mercosul, foi em 2000. Então, o Romário é muito emblemático desse jogo espetacular. Então eu estou fazendo esse vídeo assim, revivendo algumas passagens do Romário pelo Vasco da Gama, pegando o gancho do Romário estar reaparecendo aí no América, né? Em 85 ele aparecia no Vasco, em 86 o Vasco, ele conquista uma Taça Guanabara com o Vasco, com os 2 gols. Em 87 o Vasco é campeão carioca. O gol do Tita, a penúltima vez que o Vasco ganha um título em cima do Flamengo, em 87, com o Romário roubando uma bola, enfiando no Luiz Carlos. Luiz Carlos faz o cruzamento, Roberto Dinamite mata no peito, rola, o Tita emenda, o Vasco ganha de 1-0. No ano seguinte, 88, o Vasco é campeão em cima do Flamengo, Romário em campo também. E aí o Vasco nunca mais ganha um título em cima do nosso maior rival. Que loucura, o Romário ainda jogava, o Roberto Dinamite também. Essa história, ela precisa ser lembrada, mas ela precisa ser alterada urgentemente. Urgentemente. Não é possível que a gente ainda lembre da última conquista do Vasco em cima do seu maior rival, que é o Flamengo, um jogo de 1988. É loucura. Gente, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe aí o seu comentário e me ajude a propagar o nome do Vasco da Gama para o mundo inteiro. Seja membro do canal, vai ajudar muito na ascensão do mesmo, tá bom? Até amanhã.